o Ricardo vai trazer a palavra nessa noite, uma palavra de Deus para o nosso coração. E eu creio, irmãos, que o Espírito Santo, ele vai falar conosco poderosamente. Você crê? Fique de pé, vamos orar pelo pastor, amém? Amém? Amém. Estenda a sua mão para cá. Soberano Deus, eterno Pai, Pai nosso e Salvador Jesus Cristo, neste momento eu quero pedir ao Senhor a favor da vida do servo, do Dino, que está com essa grande responsabilidade de trazer a sua mensagem. Peço ao Senhor, usa conforme o teu querer, usa de uma forma que o Senhor nunca usaste antes. Aleluia! Mas eu peço ao Senhor, seja mel ou seja fel, mas que é feito na sua vontade, é que eu te peço na vitória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pai, Senhor, amada igreja. Amém. Deus seja louvado por essa oportunidade. Vamos começar em Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. A mente. Nossa mente. Provérbios, capítulo 4, apenas o versículo 23, que vai dizer assim, amém, igreja? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Deixa sentar em nome de Jesus. Quando a Bíblia fala sobre, quando a Bíblia descreve, coração, ela está falando sobre a mente, sobre a sede das emoções. E é interessante que o sábio, ele escreve acima de tudo, ou seja, várias coisas são importantes, mas acima de todas essas coisas importantes, a mais importante de todas é você guardar o seu coração. Na minha Bíblia aqui tem algo interessante, que ele coloca uma observação sobre a palavra coração. Ele transforma a palavra coração em seus pensamentos, ou seja, guarde os seus pensamentos. E é interessante que no mundo em que nós vivemos, a nossa mente ela é muito bombardeada. E meditando sobre essa questão do janeiro branco, sobre a questão da mente, Deus me levou ao campo de batalha da mente. E o campo de batalha da mente é o local onde se ocorre a guerra espiritual. Nós precisamos entender que temos que cuidar da nossa mente, porque a nossa mente é onde acontece a guerra espiritual. E essa guerra espiritual nada mais é do que o inimigo tentando estabelecer fortalezas através de pensamentos negativos, mentiras e medos. No presente momento da nossa jornada de vida, nós vemos que muitas pessoas estão sendo atacadas na sua mente. As pessoas observam as situações que estão acontecendo no dia a dia, elas já tomam aquilo como uma verdade máxima, sem nem procurar se informar se aquilo é verdade ou mentira, e aquilo já entra como uma verdade dentro da sua mente, e Satanás ganha terreno. E Deus me levou para, louvado seja o nome do Senhor, para Efésios 6. Porque nós precisamos entender quando Paulo ele descreve as armaduras espirituais. E é bem interessante que, quando ele fala sobre as armaduras espirituais, ele vai falar sobre guardarmos em Deus a nossa mente. E Paulo vai nos dar um grande ensinamento de como a gente guarda a nossa mente. Efésios 6, a partir do 10, vai dizer: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo.
pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões e com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aqui Paulo deixa claro como que nós temos que cuidar e guardar a nossa mente, usando o capacete da salvação. E é interessante que Paulo fala sobre algo que é muito importante na batalha espiritual, e que aqui no estudo a qual pesquisei, fala que a oração é o motor da armadura espiritual. A oração é o que ativa a armadura e manter a linha de comunicação aberta com o comandante para saber para onde ir e como agir. Na batalha espiritual e na guerra espiritual que nós vivemos na nossa mente, se nós não estivermos conectados na oração com Deus, será impossível vencermos a batalha espiritual. Aleluia. E aqui no estudo ele vai explicar cada parte da armadura espiritual. O cinto da verdade representa a integridade à palavra. Ele protege contra as mentiras e mantém todas as outras peças no lugar. Sem verdade nada se sustenta. Deus é a nossa verdade máxima e Ele se mantém no controle de todas as coisas na nossa vida. Enquanto Deus estiver no centro da sua vida, enquanto Deus for a prioridade da sua vida, nenhuma mentira do inferno vai desestabilizar a sua mente e vai fazer você retroceder daquilo que Deus tem para a sua vida. A couraça da justiça representa a justiça de Cristo. E a couraça da justiça vai proteger o coração e as emoções contra todo tipo de culpa e condenação. Quantas pessoas estão se condenando e se culpando por situações que já passaram e que Deus já lançou no mar do esquecimento? Uma vez que você vem para Cristo e confessa a Cristo as suas debilidades, os seus erros, as suas fraquezas, Jesus lança tudo no mar do esquecimento. Por isso que nós temos que ter em mente que a nossa confissão, ela é importante. Não adianta você vir para Cristo, aceitar Jesus e não entender que é necessário uma mudança de vida. É necessário você dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu errei nessa área, eu cometi esse pecado, eu errei dessa forma. Quando você confessa a Cristo, eu fico imaginando esse momento como um grande tribunal. Deus, o justo juiz, Jesus, o grande advogado de defesa, e Satanás, o acusador. E quando você chega diante do justo juiz e confessa as suas mazelas, os seus erros, o advogado intercede por você. E Satanás perde a força, porque toda e qualquer acusação que ele poderia ter, ele não tem mais, porque você confessou o seu erro e a sua debilidade. Calçados da paz representa a prontidão do Evangelho, da estabilidade e firmeza para caminhar em meio ao caos, sem perder o equilíbrio emocional. Veja que muitas pessoas estão emocionalmente desequilibradas. E uma pessoa desequilibrada contamina a outra, que contamina a outra, e quando você vê, todos estão contaminados. Agora, quando há uma pessoa equilibrada, ela consegue transformar o ambiente, ela consegue modificar as sensações da
naquele lugar e aquela pessoa que está em desequilíbrio acaba entrando em equilíbrio emocional. O escudo da fé representa a confiança absoluta, ou seja, você confiar em Deus. Eu não sei como vai ser, mas eu confio que de uma maneira ou outra vai acontecer, porque Deus está no comando de tudo. O escudo da fé ele apaga os dardos inflamados, ou seja, ele impede que pensamentos de medo, dúvida ou situações destrutivas venham até você. Você consegue se blindar, está blindado, e você consegue vencer toda e qualquer palavra negativa, toda e qualquer situação de dúvida, de medo, de pessoas que não estão na mesma visão que você, porque nós precisamos entender que nós estamos num mundo que caminha para o seu fim, e nós convivemos com pessoas, e muitas delas não estão no nível espiritual que já estamos. Outras pessoas nem aceitaram a Cristo ainda, estão vivendo de acordo com os padrões desse mundo. E quando nós temos o escudo da fé sobre nós conseguimos impedir que qualquer uma dessas pessoas influenciadas pelo maligno venha tentar roubar e tirar a nossa paz. Glória a Deus, aleluia. E aqui vai falar agora, muito interessante, sobre o capacete da salvação, que representa a certeza da redenção. Protege a mente. Se você sabe quem é Deus, o inimigo não pode roubar sua esperança. Nós precisamos ter a nossa identidade restaurada em Deus. Muitas pessoas, por traumas, por situações adversas, não têm uma identidade em Deus, não sabem quem é Deus. Mas nós precisamos entender que em Deus nós somos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos. E nós precisamos todos os dias olhar diante do espelho e dizer: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu vou chegar aonde a Bíblia diz que eu vou chegar. Louvado seja o nome do Senhor. A espada do Espírito representa a palavra de Deus. A única arma de ataque é usar versículos e verdades específicas para rebater os ataques do maligno, como Jesus fez no deserto. É interessante que nós vemos as pessoas ansiosas e apressadas, desesperadas para resolver todas as questões das suas vidas, e muitas delas não tiram tempo para estar lendo e meditando, louvado seja o nome do Senhor, na palavra do nosso Deus. E é preocupante quando nós não tiramos um tempo para meditar e ler a palavra. Nós ficamos refém de pessoas que leem. E muitas das vezes as pessoas que leem, elas distorcem o que a palavra quer dizer. Elas pegam um versículo para querer dizer outra coisa, ou incrementam um versículo para colocar os seus próprios ideais e fundamentos naquilo, e acabam nos levando a crer em coisas que a palavra de Deus não diz e nunca afirmou. Por isso que nós temos que ler a Bíblia. Você tem que ler a sua Bíblia. Você tem que tirar um tempo no seu dia para ler o que está escrito, para quando alguém for falar algo da palavra, você poder fazer como o povo de Bereia. Não, peraí, o que ele está dizendo está fora daquilo que a palavra diz. Não, o que ele está dizendo está de acordo com o que a palavra diz, para que você não venha ser enganado. Porque a Bíblia também nos adverte que nos últimos dias Satanás se disfarçaria de anjo de luz para tentar enganar os escolhidos de Deus. E aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que medita na palavra, que estuda a palavra, que lê a palavra, não será enganado. Glória a Deus. Muitas vezes nos sentimos vulneráveis, porque estamos tentando sair para o campo de batalha despidos, ou seja, sem a nossa armadura, sem o capacete. Qualquer crítica pode nos destruir. Sem o escudo da fé, qualquer má notícia nos aprova. Sem o cinto da verdade, vivemos tentando agradar a todos e nos
perdemos. É interessante que todos nós conhecemos alguma pessoa que está vivendo numa dessas três características, que está vivendo sem o escudo da fé, sem o capacete, aleluia, e sem o cinto da verdade. Mas nessa noite o Espírito Santo nos convida a colocarmos o capacete, o escudo da fé e o cinto da verdade, para que possamos vencer a batalha espiritual na nossa mente. E pesquisando, eu identifiquei aonde acontece a batalha espiritual. Na mente, o principal campo. É onde se instalam as fortalezas. O inimigo tenta plantar pensamentos de dúvida, medo, culpa e rebeldia. Se ele controla seus pensamentos, ele controla suas ações. Mas aí nós temos que entender o seguinte: para o inimigo conseguir ter acesso à nossa mente, é necessário que haja uma porta de entrada. Se na nossa vida não tem porta de entrada para o inimigo entrar na nossa mente, ele não vai conseguir colocar pensamentos de dúvida, de medo, de culpa e de rebeldia dentro da nossa mente. Mas se há ainda uma porta que o inimigo está usando, que nessa noite eu e você venhamos a fechar essa porta, para que ele não tenha mais acesso sobre nós. E o outro local onde ocorre a batalha espiritual é nas emoções e nas vontades, onde somos tentados a agir por impulso, mágoa, orgulho, em vez de agirmos com amor e domínio próprio. Quantas pessoas elas agem sem consultar a Deus, sem pedir a direção de Deus para fazer pequenas coisas? Se nas mínimas coisas você não coloca Deus na frente, como você acha que Deus pode te colocar em grandes coisas? Nós precisamos ter maturidade para entender que, enquanto a gente não põe Deus em pequenas coisas, Deus não tem como nos colocar em grandes coisas. Muitas pessoas querem grandes oportunidades, grandes portas, grandes situações. Mas para isso é necessário, enquanto nós estivermos em pequenas situações, colocarmos Deus em primeiro lugar. Aleluia! Bendito seja Deus. E em 2 Coríntios 10, é um texto que muito me chamou a atenção, porque também fala sobre como nós podemos vencer a batalha espiritual. Fala sobre o local onde ela acontece, que é na nossa mente, e Paulo descreve as formas que nós podemos vencer. 2 Coríntios 10, 3. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões, aleluia, humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir os argumentos e todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estamos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Ou seja, nós precisamos entender que não é um conflito humano, não é um conflito entre pessoas, é um conflito entre influências. Nós somos a influência de Cristo nesse mundo. E aquela pessoa que não conhece a Cristo é, infelizmente, uma influência do maligno, está sendo usada pelo maligno. E para vencer essa batalha espiritual, nós precisamos ter esse entendimento. Não é aquela pessoa que está falando comigo, mas é a influência que está usando aquela pessoa para tentar me desestabilizar. Paulo admite que somos humanos e vivemos em corpos físicos, mas afirma que os nossos conflitos reais não são resolvidos com métodos humanos, ou seja, nós não vamos vencer com manipulação, com força física, com eloquência vazia ou com politicagem. Nós vamos resolver com o poder de Deus. Que é o que ele fala no versículo 4. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruirmos
argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A nossa mente precisa ser uma mente de Cristo, guiada pelo Espírito Santo. Aleluia. De Deus. Glória a Deus. Armaduras espirituais. Ele diz que as nossas armas têm poder divino, ou seja, nós temos poder. Elas não são carnais, elas são armas que incluem a oração, a palavra de Deus, a fé e a verdade. E o objetivo dessas armas é destruir fortalezas. Ou seja, acordou, Senhor, muito obrigado porque eu estou de pé. Vai fazer algo, Senhor, me direciona para tomar essa decisão. Você vai resolver alguma situação, Senhor, toma a frente dessa situação que eu tenho que resolver. Você tem que estar em contato com a palavra de Deus, exercitar a sua fé e viver debaixo da verdade. O que são as fortalezas que Paulo fala? As fortalezas espirituais. Fortaleza é um padrão de pensamento rígido ou uma crença errada que se instalou na mente. Muitas pessoas, elas ainda estão presas em fortalezas espirituais de engano e mentira. E elas precisam se libertar. E essa libertação só acontece quando elas entendem que não são nada e nem ninguém. E que precisam de Cristo Jesus regendo e dominando as suas vidas. Aleluia. Paulo explica que a luta é contra argumentos, raciocínios lógicos que excluem a Deus. Ou seja, tudo aquilo que vem e exclui Deus, exclui o Filho de Deus, repreende, porque não vem de Deus. E contra toda a pretensão, ou seja, todo o orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra aquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas. A batalha espiritual ocorre na estrutura do pensamento. O inimigo tenta construir muros mentais que nos impedem de acreditar nas promessas de Deus. Por isso que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus e de toda a promessa que Deus nos faz. Porque quando Satanás vier com um muro, esse muro desmorona. Porque nós estamos alicerçados na palavra de Deus. Nós estamos alicerçados nas promessas que Deus deixou para as nossas vidas. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Deus. Ou seja, é necessário obedecer. A palavra de Deus fala em Deuteronômio 28, as bênçãos da obediência. Quando você obedece ao Senhor, você não corre atrás da vitória de Deus. A vitória de Deus chega até você. Ela encontra você no seu endereço. O policiamento da mente. Paulo usa uma metáfora militar. Levar cativo preso significa não devemos aceitar passivamente qualquer pensamento que surge. Quando um pensamento de medo, derrota ou pecado surge, você deve prendê-lo e compará-lo com o que Cristo diz. Se o pensamento não obedece a Cristo, ele deve ser rejeitado e substituído. Ou seja, vem um pensamento errado, você deve substituí-lo pela palavra de Deus. Você deve substituí-lo pelo que Deus faria naquele momento. Aleluia. Paulo trata como identificar a verdadeira autoridade. Nós devemos olhar além das aparências. Olha o que diz no versículo 7 de 2 Coríntios 10. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona.
e sua palavra é desprezível. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em carta, quando estamos ausentes, seremos em atos, quando estivermos presentes. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento. Nós, porém, nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera da ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que formos crescendo, a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, nós temos que olhar além das aparências. Os críticos de Paulo diziam que ele era fraco pessoalmente, mas duro nas cartas. Paulo recomenda que a sua autoridade venha do Senhor para edificar, não para destruir. Nós temos que ser a mesma pessoa em todos os ambientes e em todas as situações nos portarmos como filhos de Deus. Não se comparar com os outros. Ele critica aqueles que se medem por si mesmo. A vitória espiritual não vem de sermos melhores que os outros, mas de sermos fiéis ao chamado que Deus nos deu. Ou seja, vencemos quando obedecemos à voz do Senhor. Aquele que não obedece à voz de Deus e vive se comparando, se medindo, se colocando acima dos outros, já perdeu a batalha espiritual. Gloriar-se no Senhor. O capítulo termina com o princípio de que se alguém quer se orgulhar de algo, deve orgulhar-se do que Deus fez e não das suas próprias capacidades. Ou seja, é necessário nos orgulharmos daquilo que Cristo tem feito nas nossas vidas. Aleluia. E para encerrar, como podemos vencer, como podemos conquistar a vitória na batalha espiritual? A vitória não é alcançada apenas pelo esforço humano, mas pela resistência e renovação. Ou seja, é através da perseverança, você perseverando em Deus, que você vai conseguir vencer a batalha espiritual. E como é que a gente consegue vencer? Com resistência e renovação. A renovação é, como diz em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, permitir que Deus mude todos os dias a nossa forma de pensar. Você vence ao não se moldar ao pensamento negativo do mundo, mas ao transformar sua mente através da leitura e meditação da palavra. Resistência ativa. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É interessante, Muitas pessoas só querem o resistir a Deus, mas esquecem que precisamos estar sujeito a Deus, ou seja, obedecendo a voz de Deus. Resistir significa não dar lugar aos pensamentos ruins e interrompê-lo assim que ele surge. Submissão a Deus. A vitória começa com a rendição. Quanto mais você se alinha à vontade de Deus, menos espaço sobra para o inimigo atuar na sua vida. Uso da autoridade. Aleluia. Crer que em Cristo você já tem a posição de vitória.
Você não luta para ter vitória, mas luta a partir da vitória que já foi conquistada na cruz. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra, por tudo que o Espírito Santo de Deus ministrou aos nossos corações, e que nessa noite nós possamos colocar um capacete sobre a nossa mente, para que a nossa mente venha estar protegida em Deus de todo e qualquer dardo inflamado do inimigo da nossa alma. Eu vou estar fazendo uma oração pela tua vida nesse momento. Convido você que quiser se colocar de pé, você se quiser continuar sentado mesmo, você tem liberdade na presença do nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Soberano Deus e eterno Pai Celestial, Deus de amor, Deus de alegria, Deus presente. A tua palavra, Senhor, foi ministrada nessa noite. Nós estamos no penúltimo dia desse mês de janeiro, a qual, Pai amado e Pai querido, o mundo instaurou como janeiro branco, que cuida da saúde da mente. E nós estamos aqui como seres espirituais, além de seres naturais, entendendo como a tua palavra fala em Provérbios 4:23, que de todas as coisas nós temos que guardar o nosso coração, porque deles procedem as saídas da vida e da morte. Quando fala de coração na tua palavra, Senhor, ela fala, Pai amado e Pai querido, ela fala sobre a mente, sobre os cuidados da mente. Nós queremos colocar, Pai amado e Pai querido, a nossa mente diante de Ti. Pai amado e Pai querido, se há alguma porta de entrada que o inimigo tem usado para lançar pensamentos de morte, pensamentos de destruição, pensamentos, Pai amado e Pai querido, que possam, Pai, nos afastar do Teu querer e da Tua vontade, vem agora com o Teu poder, Senhor, e passe o Teu sangue fechando toda e qualquer brecha. Se você cometeu alguma falta, algum erro, algum deslize, confessa agora na tua mente a Cristo, para que essa porta de entrada do maligno venha a ser fechada na tua vida, que você possa ver a tua vida mudada, água para vinho. Meu Deus e meu Pai, contempla cada oração feita pelos teus filhos, teus servos, nessa noite, Pai. Atua de maneira tremenda e sobrenatural, vindo com a tua libertação, com a tua transformação, com a tua cura emocional. Meu Deus e meu Pai, um coração alegre aformoseia o rosto. Senhor, traz alegria aos corações. Visita cada coração nessa noite. Trabalha. Meu Deus, meu Pai, tira a tristeza, o cansaço espiritual, a depressão espiritual. Repreende, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, toda mentira do inferno venha cair por terra agora. Que seja cativa agora toda mente a Cristo, porque nós temos a mente de Cristo. Nós te louvamos, Senhor, pela Tua presença nesse lugar, pela Tua palavra e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço assim a oportunidade. Em nome de Não vou entregar os pontos, não vou dar a volta por cima. Se tentarem contra mim, se preparem, vão se arrepender. Estou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer. E se quiserem jogar pesado, com Deus vou prevalecer. Estou armado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus. Eu tenho escudo e a espada, a mais pesada Deus me deu. Estou orando e vigiando e descansando em Deus. Aleluia. Da minha vitória.